A paz do Senhor Jesus, eu me chamo missionária Viviane, amém? E como vocês já viram aí na descrição do vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência com o batismo no Espírito Santo, amém? Eu não sei se vocês já ouviram aquela canção que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe mais viver. Louvado seja o nome do Senhor. E foi exatamente assim que aconteceu na minha vida. No dia 30 de janeiro do ano de 2016, eu me reconciliei novamente com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir do momento na qual eu me reconciliei com Ele, eu comecei a ter sede espiritual. Eu comecei a buscar mais da presença de Deus. Era uma sede tão grande, era uma fome tão grande que eu tinha pela presença de Deus. A minha alma, ela ansiava tanto pela presença de Deus que eu vivia constantemente, uma vida constante em busca pela presença do Altíssimo, pela presença de Deus. E nesse momento na qual eu estava vivendo, eu lia muito a palavra, eu louvava muito perante a presença de Deus, eu adorava a todo instante, a todo momento. E no meio daquela busca, no meio daquela constância em adoração, em orações, em leitura da palavra, Deus, Ele marcou um dia no seu calendário para que eu vivesse uma experiência espiritual com Ele. E nesse dia, eu saí para o quintal da minha casa. E no momento que eu saí para o quintal, eu elevei os meus braços, as minhas mãos para os céus e comecei a louvar e comecei a exaltar a presença de Deus. E eu nunca me esqueço o hino que eu cantei nesse dia, que é aquele: quando a videira brotar e no campo o trigo crescer. E eu fiquei constantemente: no monte das águas, subir dos montes, chegou a restituição. E eu fiquei constantemente adorando, exaltando pela presença de Deus, buscando pela presença de Deus. E em nenhum momento eu baixava as minhas mãos, mas as minhas mãos sempre estavam elevadas para o céu, para exaltar, para glorificar o nome do meu Senhor. E naquele momento de constante busca, naquele momento de constante adoração, eu senti os meus lábios começar a entoar hinos, cânticos espirituais. E ao mesmo tempo que os meus lábios, eles cantavam, salmodiavam a presença de Deus em espírito, Ele me dava também a interpretação daquilo que eu estava louvando a Ele. E naquele momento era como se meu corpo, ele fosse desprendido, meu espírito, e ele fosse elevado até os céus. E eu sentia como se meu corpo ele flutuasse assim, nas alturas. E quanto mais eu adorava, e quanto mais eu exaltava, quanto mais eu buscava pela presença do meu Deus, mais eu sentia aquela presença grandiosa, mais eu sentia aquela presença gloriosa do Senhor. E naquele momento, irmãos, é como se saísse faíscas do meu corpo, como se meu corpo estivesse todo eletrocutado, como se estivesse passando energia pelo meu corpo, onde eu sentia aquelas faíscas saindo do meu corpo. E a minha vontade era só de estar ali perante a presença de Deus. A minha vontade era só de estar ali adorando, exaltando, glorificando a Ele. E o meu coração se encheu de alegria, o meu coração se encheu de gozo pelaquela presença. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu quero dizer para vocês: se você quer viver o sobrenatural de Deus, se você quer viver o espiritual de Deus, viva uma vida de constância pela presença de Deus, porque Deus vai te fazer viver o sobrenatural, o espiritual. O que eu vivi diante da presença de Deus só me fez me impulsionar a ter mais sede pela sua doce presença. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários abaixo. Se vocês quiserem mais vídeos assim de experiências espirituais, comente embaixo. Amém? E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.